Bem, hoje eu vou te mostrar algo muito interessante que há aqui em Foz do Iguaçu. Estou falando do Centro de Falcoaria. Isso mesmo, sabe aqueles falcões ou outras aves de rapina, como gaviões e até urubus? Bem, você vai ver hoje, então, nesse vídeo, isso tudo, tá bom? Vai saber sobre a história da falcoaria, vai conhecer os animais, tipo falcão peregrino, o gavião, certo? O urubu. Eu me surpreendi também, o urubu, sabia? Sendo adestrado, digamos assim, tá bom? Então você vai conhecer comigo a partir de agora. Não perca esse vídeo. Mas antes de tudo, antes de irmos ao vídeo, eu peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal, o canal Migrante, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Acione o sininho de notificação, assim cada vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá ok? E também vou aproveitar, você também segue a gente no Foz ao Vivo, no Facebook e no Instagram, tá ok? Bem, vamos agora então a esse vídeo lindo, lindo, lindo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Centro de Falcoaria. Eu sou o Bruno, biólogo falcoeiro, e essa é a Larissa, bióloga falcoeira também. E o nosso trabalho aqui no Centro de Falcoaria é realmente trazer as pessoas, o público em geral, para passarem aí por um tipo de educação ambiental, educação histórica e aprenderem tudo sobre a arte da falcoaria. O que ela foi antigamente, o que ela é nos dias de hoje, também entender e conhecer as aves de rapina, que aves são essas, como se comportam, aonde vivem, como se desempenham, e também conhecer alguns trabalhos que nós damos aqui apoio a animais vítimas de maus tratos, vítimas do tráfico ilegal, vítimas da perda do habitat natural, para que através das técnicas da falcoaria possam ser reabilitados. Alguns devolvidos à natureza, outros tendo que permanecer aqui sob nossos cuidados. Tá? E é por meio de uma visita guiada que vocês vão conhecer e experienciar aí essa vivência na falcoaria. Beleza? Vamos lá? Tá? Sim. Bom, inicialmente, falcoaria é a arte de se caçar com as aves de rapina. E as aves de rapina são os falcões, os gaviões, as corujas, as águias, os urubus e os abutres. Tá? Só que esses dois últimos eles são animais que comem um alimento já abatido. E as aves de rapina são animais 100% carnívoros. Tá? E a maioria dessas aves tem o quê? Ferramentas e habilidades naturais para se conseguir capturar um outro ser vivo e ter que subjugá-lo em prol da sua própria sobrevivência. O que não os faz os vilões da história, né? Como algumas músicas e filmes mostram. Os carnívoros têm um papel muito importante a ser desempenhado no ecossistema para que a natureza e todos os seres vivos possam ali coexistir e girar de maneira perfeita. Mas a prática em si da falcoaria ela é muito antiga. Ela data de mais ou menos aí uns 5.000 anos atrás, numa época onde os seres humanos tinham que viver unicamente da subsistência, ou seja, eles plantavam o que queriam comer, caçavam a carne que queriam consumir, né? Fabricavam suas roupas, construíam suas casas. Então, para essa caça de subsistência, o ser humano se uniu, se aliou às aves de rapina, que já são aí caçadores natos e naturalmente habilidosos para fazer esse tipo de caça. E falcoaria originalmente é isso, onde o ser humano viu nas aves de rapina o potencial para se capturar presas. E é uma relação realmente onde ambos se beneficiam, porque o ser humano vai conseguir o alimento que vai sustentar ali sua casa, sua família, seus filhos, mas a ave de rapina, trabalhando com o ser humano, também vai ter vários benefícios, uma proteção, um cuidado veterinário e até uma chance muito maior de pegar as suas presas, porque caçar também não é nem pouco fácil. A presa foge, ela se defende, às vezes ela até mata o predador, ela se camufla. Então qualquer tipo de ajuda, de suporte, o carnívoro sempre utiliza. Tá? E nós trazemos muito dessa falcoaria antiga para os dias de hoje e aplicamos as suas técnicas para desenvolver diversos outros tipos de trabalho, como a reabilitação de aves de rapina, os trabalhos de educação ambiental e principalmente o controle sinantrópico, né, que é onde eu trabalho com falcões e gaviões para poder afugentar certos animais de determinados lugares,
como nos aeroportos, por exemplo, onde lá eu vou ter pombo, garça, quero-quero, nas pistas de pouso e decolagem dos aviões e que podem se chocar com as aeronaves e causar um acidente muito grave. E a falcoaria se mostra como um dos meios mais eficazes de lidar com esse tipo de problema, porque é o predador natural do pombo atuando ali contra ele. Então, para o pombo é mais fácil de entender, se sentir incomodado, ameaçado e procurar um outro lugar para se estabelecer, né? Então, assim, as aves de rapina, os falcões, os gaviões, ajudam com que nós possamos ter uma viagem muito mais segura, sem risco de nenhum tipo de acidente. E assim, empresas de grãos, condomínios de casas, a subestação de Furnas aqui em Foz do Iguaçu, utilizam serviços de falcoaria para poder realmente evitar o aparecimento de doenças, o acúmulo de sedimentos, né? Todo esse problema aí que essa fauna sinantrópica e exótica pode trazer à população e ao meio ambiente em geral também. E além do legado que a falcoaria deixa nas suas técnicas e nas aves de rapina, nós também temos aí os equipamentos que foram criados lá na antiguidade, que nós utilizamos e aplicamos a sua utilização até os dias de hoje. E eu vou contar aqui com a ajuda da Larissa e do Falcão Peregrino para poder exemplificar, né, esses equipamentos para vocês. Tá? Eu queria começar a mostrar pela luva de falcoaria, que é esse equipamento de couro que a Larissa está utilizando na sua mão, para poder manejar com conforto e segurança esse falcão peregrino que tem garras muito poderosas e afiadas. Então todo falcoeiro precisa ter aí em mãos a sua luva de couro para poder manejar esses rapinantes. O nome rapina vem de raptar, pegar e levar, são animais caçadores, predadores. Então todos eles, né, a maioria deles tem essas garras bem proeminentes. E esse capacete? Isso, o capuz é um equipamento também muito clássico da falcoaria, assim como a luva, criada pelos falcoeiros árabes antes de Cristo, que tem realmente o intuito de ir na cabeça do falcão para poder tampar a sua visão. Mas para que eu tampo a visão de uma ave de rapina? Para poder evitar qualquer tipo de estresse desnecessário que esse animal poderia vir a ter em determinados momentos durante seu manejo. Porque a visão deles é muito aguçada. Então tudo que eles veem, eles podem em algum momento interpretar de maneira negativa, ameaçadora e estressante, né? Então quando eu coloco o capuz eu evito esse tipo de problema. Para transportar as aves no carro, antes dele iniciar a atividade de caça, para que ele não se assuste, não fique ali abalado psicologicamente, né? Para fazer qualquer tipo de intervento veterinário, tirar sangue, fazer raio-x da sua pata, fazer uma análise corporal para avaliar ali, né, o seu score físico. Todo esse tipo de trabalho eu realizo com o capuz, para que a ave não veja isso tudo acontecer e acabe se estressando desnecessariamente. E aí no momento que ele vai agir, Isso, é só realmente para momentos ali determinados, né? O manejo da falcoaria, ele é muito constante, ele é muito rotineiro, muito metódico. Então tem certos momentos em que a ave precisa estar utilizando o seu capuz para que não se incomode realmente com uma determinada situação. E agora, pessoal, utilizando o capuz, a Larissa vai realizar um tipo de manejo que necessita realmente da utilização desse equipamento, que é a pesagem das aves de rapina. Aqui no Centro de Falcoaria, nós não realizamos nenhum tipo de caça. Nós fazemos com as aves o chamado condicionamento de voo, que nada mais é do que a canalização da alimentação para o momento em que as aves de rapina vão voar. E isso nada mais é do que uma simulação de caça realmente. Pelo seguinte, se no meio natural esse falcão peregrino precisaria fazer o seu voo para poder chegar até a sua presa, capturar, abater e então se alimentar, o que nem sempre ele vai conseguir, aqui no centro a mesma coisa. Todas as nossas aves de rapina precisam fazer o seu trajeto de voo para poder chegar até o alimento que nós estamos ofertando. Seja na luva, seja nos puleiros lá na arana de voo, seja no chamado Lure-Fly. Lure-Fly é um simulador de presa viva, onde eu utilizo normalmente para voar os falcões, que dentro dessa arte são classificadas como aves de rapina de alto voo, ou seja, rapinantes que buscam pegar outras aves que também estejam voando. Então quando eu giro esse instrumento, eu consigo fazer com que o falcão possa reproduzir o seu comportamento e instinto natural de caça. Tá? Já na falcoaria de baixo voo, eu estou me referindo a gaviões, águias e corujas, que são aves de rapina de baixo voo realmente, né? Que tem que ir até o solo para poder pegar a sua presa. E utilizam normalmente, né, seus pés e garras muito poderosas. Então, mesmo com o condicionamento, eu preciso sim me atentar e seguir exatamente o comportamento natural dessas aves para que eles possam ter aí um bom desempenho. E não só um bom desempenho, mas um ótimo desenvolvimento físico e psicológico, tá? E
fazendo com... a pesagem, ela é necessária para quê? Eu preciso manter o peso desse animal realmente bem equilibrado. A dieta dele tem que ser muito saudável. Não posso permitir que esse falcão fique tão abaixo do peso, onde ele não vai ter força e saúde para poder desempenhar o seu trabalho de voo e de caça, né? Mas também não posso permitir que essa ave fique tão acima do peso, onde ele vai ter gordura acumulada, problemas fisiológicos e até risco de infarto em alguns casos. A natureza controla isso de que forma? Essa ave jamais conseguiria comer todos os dias, porque caçar é uma tarefa muito difícil. Então o peso se mantém ali equilibrado, né? Aqui no centro de falcoaria eles se alimentam todos os dias, porém dessa maneira bem controladinha. E que tipo de alimentação? 100% carne, pessoal. Aqui no centro eles comem pintinho de primeiro dia, camundongo, codorna e pombos. Essa alimentação vai de acordo com o peso da ave e com o clima que se estabelece, para que eles possam ter aí também uma digestão bem tranquila e facilitada. Tá? Aves de rapina, pessoal, comem carne. Tá? Não é errado isso, não é um problema, e ensinem aí aos seus filhos, às pessoas, que sim, animais carnívoros se alimentam de carne. Fazendo isso, eles contribuem para o equilíbrio ambiental, para a natureza, e não há nada de errado com isso. A gente precisa aceitar e principalmente respeitar. Tá? Se a gente tentar evitar isso, a gente vai estar causando um dano em toda a natureza. E depois da pesagem, nós preparamos a alimentação e o animal faz o voo, tá? Porém, nós não voamos as aves em 3 ocasiões. Ou quando o vento está muito forte, ou quando a chuva também está muito intensa, ou quando a ave se encontra no período de muda, que é o caso desse peregrino aqui. A muda de penas é um evento, vamos dizer assim, que acontece mais ou menos aí uma vez por ano, que é onde as penas antigas caem para que novas venham a nascer. Porque durante a vida eles podem, né, alguma pena pode se desgastar demais ou quebrar, então o organismo deles faz com que essa pena caia e uma nova venha a substituir, porque o poder de voo deles é muito necessário, né, para poder realmente se desempenhar, caçar, fugir, procurar parceiros, enfim, realizar ali suas atividades de vida. Porém, aqui no centro, quando a ave se encontra nesse período de muda, nós interrompemos o voo e só damos a alimentação para a ave, para que toda a energia que ele capte durante essa alimentação, o organismo direcione isso para a troca de penas, porque é um período um pouquinho estressante para a ave. É como se fosse dente de criança que está nascendo, onde a gengiva incomoda, coça. Neles, a mesma coisa. É pena caindo, pena nascendo, uma pena empurra a outra, né? Tem aquele esfarelamento daquele canhãozinho que nasce antes da pena vir. Então isso incomoda um pouquinho a ave. Então aqui no centro a gente dá essa colher de chá para eles. Só alimentando, sem voar. E passando esse período, ele volta aí para as atividades de condicionamento. E pessoal, eu contei para vocês aí um pouquinho sobre os equipamentos mais clássicos da falcoaria, como o capuz, a luva, o Lurifly, mas hoje em dia a tecnologia nos presenteou aí com equipamentos mais tecnológicos que ajudam a gente também no manejo, né, e desempenho dessa prática. Um deles é a balança digital, para fazer aí a pesagem das aves e fazer toda essa questão do condicionamento, do controle de peso corretamente. Porém, outro equipamento muito importante é o radiotransmissor, ou o sinal de GPS, que é uma forma que a tecnologia encontrou para fazer com que os falcoeiros possam localizar o seu parceiro de caça, né, a sua ave de rapina, caso ela se distancie muito por algum motivo. Pelo seguinte, durante o voo ou durante a caça, tudo pode acontecer, né? Eles podem ver alguma coisa que se torne ameaçador, ouvir algo de repente, e naquele momento, para aquela ave, a melhor saída é se afastar daquele possível problema. Ele vai encontrar um local seguro, vai pousar e aguardar. Porém, ele vai estar utilizando realmente essa radiotransmissor. Então, nós ligamos o equipamento, vamos até o animal e chamamos ele novamente. Tá? Se ele não responder mais ao meu chamado, se eu não conseguir mais visualizar a ave com os meus olhos, a rádio é sempre acionada. E aí a gente retorna com o nosso parceiro para o centro de falcoaria. E vocês estão diante agora não da ave de rapina ou do animal mais rápido do mundo. O falcão peregrino é o ser vivo mais rápido do mundo. Tá? Essa ave, no seu alto voo, na sua chamada altanaria, como é classificada o estilo de caça com o peregrino dentro dessa arte, ele consegue atingir cerca de 360 km por hora nesse voo picado, nessa descida, onde eles atingem uma cota de altura acima dessas outras aves e se fecha e desce em alta velocidade. E muito disso se dá porque ele é um falcão, e o falcão, diferente dos gaviões e das águias, tem aí um corpo mais fusiforme, asas mais finas,
penas mais compactas, a cauda do falcão, no caso do peregrino, é um pouquinho mais curta e fina também. Os dedos dos falcões são mais longos, para que isso facilite com que ele tenha a capacidade de dar aí a famosa estocada na presa. Olha esse peitoral do peregrino, como é que é bem liso, né, e compacto. A gente não consegue ver onde uma pena começa, onde a outra termina. Ele tem ali, ó, dentro da sua narina, reguladores da entrada de ar, para que, né, ele não fique ali sufocado quando ele atinge tal velocidade. Isso tudo dá a essa ave de rapina esse recorde de ser vivo mais rápido do mundo. Ele é um símbolo das aves de rapina e um dos símbolos da falcoaria também. Aqui é a área de jardinagem do Centro de Falcoaria. E a jardinagem dentro da arte é o momento que as aves de rapina são colocadas para fazerem a sua manutenção corporal, relaxarem os seus corpos e se prepararem para a hora de fazer o seu desempenho de voo. Tá? Os carnívoros sempre baseiam a sua vida na economia de energia, né? Guardando ali o seu vigor físico para na hora que eles tiverem que desempenhar, né, trabalhar ali para poder fazer a sua caça, eles tenham total capacidade. E aqui no centro é a mesma coisa. As aves ficam repousadas acima dos seus blocos, que são esses puleirinhos altos aí, com essa superfíciezinha macia, fazendo a mesma coisa, né? Descansando, dormindo, alinhando as suas penas, cuidando aí das suas garras, do seu bico. E depois que eles voam, onde se desempenharam, embaraçaram as penas, gastaram energia e se sujaram com vestígios de sangue e de alimentação, eles voltam para a jardinagem e é aqui onde eles vão cuidar da sua saúde, tá? Tomar banho realmente. E todas as aves de rapina têm esse cuidado muito forte com a sua higiene. Não só falcões, gaviões, corujas, né, que nós vemos ali, animais bonitos, imponentes, mas os urubus e os abutres também, tá, pessoal? Às vezes a gente associa esses urubus e abutres como animais sujos, fedidos, portadores de doenças, mas na verdade não. Eles lidam com uma alimentação podre, mais rica ali em fungos, mas eles particularmente são animais muito limpos e prezam pela sua saúde e higiene. Além, claro, de, com esse tipo de comportamento, conseguirem desempenhar um papel ecológico muito importante. Então merecem todo o respeito e admiração. E aqui, pessoal, a gente vai contar um pouquinho sobre o avanço da falcoaria, começando lá desde o início, no Antigo Egito, até os dias de hoje, tá? Onde no período antes de Cristo, a falcoaria era unicamente uma prática de subsistência, passando aí pelos chineses, árabes, assírios, japoneses. Já na era cristã, ela toma um vulto muito grande na Europa, virando aí uma caça esportiva de consumo, né? Onde a nobreza começou a adotar essa prática como forma de invocação cultural e também como símbolo de prestígio e de poder, né? Aqui é como se fosse o que nós conhecemos aqui no Brasil como um pesque-pague, né? Onde você realiza uma atividade ali para consumo sem que isso afete o meio ambiente natural. E Frederico II, em 1200, imperador do Sacro Império Romano Germânico, escreveu aí o primeiro livro de ornitologia e falcoaria do mundo, que é o De Arte Venandi cum Avibus, que significa a arte de se caçar com aves. Então todo aprendizado, técnica, experiência que Frederico conseguiu ter praticando a falcoaria, ele registrou nesse livro aqui, que até os dias de hoje é utilizado como ferramenta de estudo e trabalho, né, para os falcoeiros. Tá? Nós temos algumas páginas desse manuscrito original, ó, e a gente consegue ver várias semelhanças. Os blocos de jardinagem, os capuzes ao lado, né, o falcoeiro utilizando as luvas, tudo para que a gente consiga ver que nada mudou desde aquela época, né? Utilizamos ainda o mesmo manejo e os mesmos materiais para poder lidar com as aves de rapina. Tá? Já na época aqui do Renascimento, temos também Dante Alighieri, famoso poeta e escritor da época, que falou sobre a falcoaria na sua principal obra, a Divina Comédia, o Inferno de Dante. Então a falcoaria também foi instrumento, né, de várias inspirações artísticas. Shakespeare também fez a mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler trabalhava com falcões e gaviões para poder capturar pombos-correios e evitar a troca de informação. Então realmente fez muito parte do desenvolvimento dos seres humanos, né? Mas o seu declínio acontece por conta do aperfeiçoamento das armas de fogo, né, onde era muito mais simples caçar com um revólver e uma espingarda do que trabalhar com uma ave de rapina, mas o seu reavivamento acontece em meados de 1940 a 1960 com Félix Rodríguez de la Fuente, que é um espanhol médico, naturalista, conhecido aí como o pai da falcoaria moderna, que começou a trabalhar, né, com essa arte já num ambiente mais profissional, como eu expliquei para vocês, na
educação ambiental, reabilitação de aves de rapina e o controle sinantrópico, ok? E tudo isso rendeu a essa arte, em 2010, o reconhecimento pela Unesco como patrimônio imaterial e cultural da humanidade. E hoje em dia a gente trabalha dessa forma para poder, né, honrar a nossa arte, claro, né, fazer com que as aves de rapina possam ser reconhecidas, admiradas e preservadas. Aí agora a gente começa, né, as demonstrações de voo. Essas aqui são duas fêmeas de gavião asa de telha, tá? O chamado parabútil, municípios, né? Hop. E aqui a gente consegue mostrar realmente esse lance de como funciona o condicionamento de voo, onde as aves de rapina estão se desempenhando no ambiente aberto, Aí você com acompanha variações aqui. geográficas e climáticas diversas, utilizando suas próprias habilidades e ferramentas para poder, né, alcançar aí o seu sucesso, onde realizam o voo para poder chegar até a alimentação ofertada. E tem que raciocinar, tem que pensar direito, traçar aí diferentes estratégias e, claro, se desempenhar, né, da mesma forma como a natureza cobraria desses animais se estivessem, né, por conta própria no meio natural. Tá? No meado de telha, vendo essa coloração avermelhada, esses gaviões têm na altura dos ombros das asas, que lembra muito, né, o telhado das casas, daí o nome gavião asas de telha, e era dessa forma que os falcoeiros também se desempenhavam antigamente, onde iam, né, pelos campos abertos, pelas florestas, com as aves de rapina em punho, ou acompanhando o falcoeiro por entre as árvores e rochedos mais altos, aguardando o afugentamento e a localização de presas, né? No caso lebres, coelhos, fazões, para poder fazer a sua investida em alta velocidade e precisão a fim de capturar. E aqui esse é o condicionamento, né? A cada trajeto, as aves aí pegam um pedaço da alimentação e conseguem interagir também com outros seres vivos que possam eventualmente aparecer aqui. Outras aves de rapina, passarinhos menores, outros animais. E tudo isso vai contribuir para elas o quê? O desenvolvimento psicológico, né? Tendo aí que lidar com situações adversas durante aí o seu voo, durante o seu trabalho de caça. E o asa de telha tem o que nós chamamos de hábito gregário. Então, é aqui a gente consegue ver melhor, né, como é que se diferencia um gavião de um falcão, né? Os gaviões aí com caudas mais longas para conseguir se desempenhar por entre a vegetação. As asas são mais largas porque são animais mais planadores. As penas são mais soltas ao corpo. Os pés também são bem diferentes, né? Tem essa garra traseira aqui e essa dianteira, que são as garras que fazem a pinça de abate. Já essas outras duas garras são menores, porém mais afiadas. São as garras que fazem realmente a manutenção, o corte da alimentação. E como eles utilizam muito os pés para fazer essa atividade, então aí tem essa diferença. E eles vão assim, né? Vão junto com a gente e tal, parecem, né, dois pets realmente. Mas é isso, acho que nós somos parte do bando deles. Eles vão acompanhando assim, aí agora a gente vai fazer um voo.
Então, vocês acompanharam conosco aqui, né? Bruno, Larissa, né? E a falcoaria aqui de Foz do Iguaçu, você viu, conheceu as aves. E agora vamos finalizar aqui com eles, né? Para deixar de repente aí uma mensagem, um convite até para você que está assistindo e quer conhecer também a falcoaria aqui em Foz do Iguaçu. É isso aí, pessoal. Venham visitar a gente, né? Estamos aí abertos de terça a domingo, por meio de visita guiada, né? Feita por agendamento. O número de telefone é o 45 99828 2015 e venham participar dessa experiência que acredito que vocês vão se surpreender. A falcoaria é muito pouco difundida aqui no Brasil, né? Então acho que isso se torna uma coisa bem interessante e vocês vão ver como ela foi importante para a nossa vida, né? E até hoje. Ela contribui de uma forma diferente para a sociedade, mas ainda assim com grande importância e devemos isso às aves de rapina, com certeza. Eu gostei muito, tá bom, gente? Venha você também conhecer isso aí. Obrigado.